A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 7. O título do capítulo é Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E os assuntos do vídeo de hoje serão: não siga o conselho do homem, o desejo de Davi, repreensão, promessa e agradecimento. Santo é Deus. Então, aqui é muito importante esse capítulo, porque aqui tem uma profecia que vai se cumprir na vida de Jesus Cristo. Santo é Deus. Então, toda a palavra está conectada. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Amém? E aqui tem uma profecia que muitas pessoas confundem. Elas acham que essa profecia está falando de Salomão. Mas a gente vai ver aqui que está bem claro que está falando de Jesus Cristo. Amém? Se você perguntar para um rabino esse capítulo aqui, ele vai falar que quem construiu a casa para Deus, o templo, foi Salomão. Mas não é isso que está escrito aqui no texto, tá certo? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, o que o Senhor lhe tinha dado, descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Santo é Deus. Só nesses 3 versos aqui tem tanta lição importante para nós, né? Primeiro, o Davi, ele estava em paz. Então ele percebeu que Deus cumpriu todas as promessas que fez a ele, que ele ia ser um rei, e colocou ele em paz. Todos os inimigos caíram por terra, e agora estava num reino de paz. E ele, ao observar isso, ele, em agradecimento a Deus, ele viu que o Senhor, a Arca da Aliança, estava num tabernáculo, numa tenda. E ele, que era um homem que foi abençoado por Deus, morava numa casa maior do que a casa de Deus. Isso no entendimento dele, né, Santo Deus? Aí o desejo dele era bom. E ele falou isso a Natã. E o Natã, homem de Deus, homem conhecedor das Escrituras, da palavra, não achou mal nenhum nesse desejo do Davi. E confirmou: Davi, faz conforme o desejo do seu coração, porque o Senhor é contigo. Porque o Natã, no seu entendimento, ele viu que tudo que o Davi fazia prosperava, que todas as promessas que Deus fez a Davi se cumpriram. Ele pensou: nossa, Deus está com ele. Então, se ele está com esse desejo de fazer a casa para o Senhor, que assim seja, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao pedir conselhos para homens, para seres humanos. Porque se a pessoa não consultar a Deus para te dar um conselho, ela tem grande chance de errar. Aqui era um profeta, não era qualquer um. E ele errou, santo é Deus. A gente vai ver que ele errou aqui. Deus vai chamar a atenção do Natã e vai chamar a atenção do Davi, tá certo? E vamos ver como é que vai ser aqui a resposta de Deus. O que Deus está achando disso aqui tudo, né? Verso 3. Não, perdão, verso 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo. Olha só, na mesma noite que o Davi perguntou para o Natã, e o Natã deu a confirmação para o Davi: pode fazer a casa que Deus está contigo, né? Natã não consultou a Deus. Aqui Deus, na mesma noite, vai aparecer para o Natã e vai puxar a orelha dos dois. Santo Deus. E o nosso Deus é um pai amoroso. Mesmo na repreensão, vocês vão ver que ele fala de uma maneira que a pessoa entende que está errada, e ainda no final ele deixa uma promessa linda para o Davi aqui. Então, Deus, você está sendo repreendido por Deus, você vai na igreja, você sai: meu Deus do céu, só levei fumada hoje, Deus puxou minha orelha. Saia feliz, porque Deus repreende aqueles que ele ama, tá bom? Então Deus repreendeu Natã e repreendeu Davi, porque ele ama os dois e corrigiu os dois, tá certo? E ainda fez uma promessa para o Davi que se cumpriu na vida de Cristo. Verso 5. Vai e diz a meu servo a Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Então aqui nosso Deus já está questionando o Davi. Você, Davi, por acaso é maior do que eu para você fazer uma casa para mim? Eu que fiz uma casa para você. Você está nessa casa de cedros porque eu te constituí rei, eu te abençoei, né? Então o desejo do Davi era bom, mas aqui o nosso Deus vai mostrar que a forma que o Davi está pensando está errada, tá certo? Aqui, ó, verso 6. Porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Santo é Deus. Aqui eu quero fazer uma comparação com Lucas capítulo 9, versos 57 e 58. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus:
As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Santo Deus. Então aqui da mesma forma que o nosso Deus, ele andava em tendas e aonde o povo de Deus ia, o tabernáculo ia junto, da mesma forma o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tinha uma morada fixa, né? Ele não tinha que nem os passarinhos têm um ninho, eles têm a casa para retornar, né? O nosso Senhor Jesus Cristo não. Enquanto ele veio aqui na terra, ele não tinha lugar, habitação fixa. Ele tinha que sair, aonde tinha necessidade de falar da palavra de Deus, ele ia indo. Onde tinha pessoas para serem curadas, ele ia para curar. Então ele foi fazendo a missão dele. Então a pessoa que queria seguir ele tinha que ter essa consciência. Olha, eu não tenho lugar fixo para ficar. Enquanto eu não cumprir minha missão, eu vou aonde tem a necessidade da igreja, né? Então, quando eu estava escrevendo aqui esse texto do capítulo 2 Samuel, capítulo 7, esse verso 6 aqui, veio na minha cabeça essa passagem, tá? Então o Espírito Santo trouxe isso daqui, eu creio que tem muita relação, tá bom? Então, da mesma forma que Deus era nômade, seguia o povo até enquanto eles não tinham um lugar fixo, da mesma forma nosso Senhor Jesus Cristo também não tinha lugar fixo para ficar, tá certo? Então as duas coisas estão conectadas, tá bom? Verso 7. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Então aqui o nosso Deus está falando para Davi: Davi, alguma vez eu pedi para fazer uma casa para mim? Né? Nosso Deus, ele habita no terceiro céu, Santo Jesus Cristo. Ele está assentado no seu trono, todo-poderoso. E de onde que ele está? Nós somos como gafanhotos diante dele, né? Está escrito isso na palavra, né? Então nosso Deus é grande, é maravilhoso, ele está acima de todas as coisas. Não tem como nós fazermos uma casa para ele, uma morada aqui na terra, né? Porque aqui é a criação dele. Ele é o Criador, ele está acima dessas coisas, né? Verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Esse verso 9 aqui também dá uma pista importante para nós. Eu fui contigo e destruí teus inimigos. Ou seja, nosso Deus, ele nos acompanha, ele é onipresente, né? Ele não tem uma morada fixa. Onde você vai, se você for fiel a Deus, ele vai estar contigo, tá bom? Então ele está sempre te acompanhando. Da mesma forma que o tabernáculo acompanhava Moisés no deserto, acompanhava Josué na conquista de Canaã, né? O nosso Deus, ele nos acompanha. Da mesma forma que Jesus Cristo acompanhava o povo, os coxos, os enfermos, e curava os enfermos, expulsava os demônios, ele continua operando da mesma maneira. Ele está onde tem fé. Se você tiver fé em Deus, ele vai estar morando dentro de ti, ele vai estar te acompanhando. Então ele não tem uma morada fixa. Ele está onde tem pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Santo Deus. Verso 10. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Então a gente viu que esse verso 10 aqui, ó, ele ainda não se cumpriu, tá? Dá a impressão que sim, mas ainda não. Porque ó, aqui ele fala, ó: e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar. Né? Lá onde está Israel, lá, né? E não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Ainda os filhos da perversidade estão afligindo a nação de Israel. A nação de Israel já deixou de existir e depois foi formada novamente. Então ainda não é um lugar fixo. E ainda está sofrendo ameaças de povos, está em guerra. Mas quando Jesus Cristo voltar, aí sim, a nação de Israel vai ser um lugar fixo. E ali vai ser a morada da Nova Jerusalém. E Jesus Cristo governará lá em Jerusalém, lá em Israel, tá certo? Aí sim será uma morada fixa e para sempre, tá bom? Então vai cumprir na volta de Cristo. Verso 11. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Então aqui, no verso 11, ele vai começar a fazer uma profecia para o Davi. Ó, o seu desejo é bom, mas você não vai fazer casa para mim, né? Mas vai ter uma casa e vai ser da sua descendência, Santo Jesus Cristo. Olha só a promessa que Deus está fazendo a Davi. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais,
Então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerá o seu reino. Então aqui está prometendo que da descendência de Davi vai se levantar um homem que vai edificar uma casa para Deus. Aí todo mundo pensando no Salomão, né? Santa Deus. Todo mundo começou a ler isso aqui, já viu Salomão na cabeça. Só que tem mais detalhes da profecia aqui, tá certo? Verso 13. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. O reinado do Salomão foi para sempre? Fica essa pergunta. Não foi, né? Quem que é rei para sempre? Jesus Cristo. Ele herdou a coroa da vida eterna, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E é Senhor junto com o nosso Deus Pai, né? Então ele é rei para sempre. O reino de Deus que ele trouxe é o Evangelho, as boas novas, né? A gente tem que anunciar o reino de Deus. Que Jesus Cristo venceu o inferno, venceu a morte na cruz e nos deu a vida eterna. Esse é o reino de Deus. O reino não é aqui na terra. Esse reinado não é na terra, é no reino dos céus, que é para sempre, tá certo? Verso 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Olha só esse verso 14 aqui, né? Então, eu o chamarei de filho. No batismo de Cristo, nosso Senhor Deus apareceu em luz e falou: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Então, cumpriu. Deus chamou Jesus Cristo de filho. Então, é este que veio trazer o reino eterno, né? Que é Jesus Cristo, é o Evangelho, é a graça santa de Deus. É o reino no céu, tá certo? Não é aqui na terra. Verso 14. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Quem foi castigado e sofreu pelos nossos pecados? Jesus Cristo. Então, aqui ó, isso está confirmado ó, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, pelo castigo de Cristo, tudo que ele sofreu pelos nossos pecados, ele não foi condenado com o mundo. E ele ganhou a vida eterna e foi o primeiro a ressuscitar, Santo Jesus Cristo. Então, ele é as primícias da ressurreição. E se nós formos fiéis a Deus, e também nas nossas provações, nos nossos castigos, todas as repreensões que Deus fizer a gente passar em tudo, nós também herdaremos a coroa da vida eterna e vamos ressuscitar na volta gloriosa de Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele mesmo será por filho. Então, a única pessoa na Bíblia que Deus chama de filho é Jesus Cristo. Davi está chamando de servo. Moisés ele chama de amigo, tá certo? Agora, filho é Jesus Cristo, é o filho unigênito do Pai. Santo Deus. E nós, por adoção, também somos chamados de filhos agora, né? Pela graça de Cristo, tá certo? Mas filho mesmo espiritual, filho unigênito do Pai, é Cristo Jesus. Verso 15. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então, o reino de Cristo é para sempre. Não vai ser que nem os reis humanos. A gente vai, mais para frente, vai estudar o livro de reis. Aí vai entrar rei, vai sair rei. Vocês vão ver que o reinado humano, o poder dado a humanos, ele é frágil, né? Se o rei obedecesse a Deus, ele teria um governo bom. Mas se ele rejeitasse a Deus, ele seria retirado do reinado, né? Santo Deus. Então, foi assim os reis da terra. Só que no reinado de Cristo, no reino de Deus, que o Cordeiro Imaculado se tornou o nome acima de todo nome, esse é para sempre. Verso 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Santo é Deus. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Olha só, então, o Natã não só ouviu a palavra de Deus, mas ele teve uma visão. Ele viu todas essas coisas acontecendo. Então, e ele falou isso a Davi. Vamos ver a reação do Davi? Davi levou uma repreensão aqui, né? Será que ele ficou triste? Né? O Davi, a gente tem que seguir os exemplos dele, tá bom? Ele teve um desejo bom. Então, quando a gente tem um desejo bom, a gente chama a atenção do nosso Deus para nós. E mesmo que o desejo dele sendo bom, mas de uma maneira errada, né? Deus repreendeu ele, mas ficou feliz com ele ter essa intenção boa de fazer uma casa para ele, e fez uma promessa que da descendência dele teria um reino para sempre, um rei eterno. E Jesus Cristo veio da casa de Davi, da descendência de Davi, né? Como todos sabem, né?
Aqui vamos ver a reação do Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Então aqui ele já entendeu que o pedido dele para Deus pareceu até um pouquinho arrogante, né? Você, Davi, vai fazer uma casa para mim, né? Então aqui o Davi já entendeu. Quem sou eu, pai? Quem sou eu? Santo é Deus. Já está aqui arrependido do jeito que falou, né? Então aqui ele vai começar a se desculpar e também a agradecer a promessa que recebeu de Deus. Verso 19. E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isto o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Então aqui o Davi, o que eu vou falar mais, Senhor? O Senhor falou, está falado, né? Se não é para mim fazer, eu não faço. Né? Eu vou esperar na tua promessa. O Senhor falou que é para minha geração futura, que assim seja. Eu fico feliz de alma que o Senhor tem promessa para minha descendência, santo é Deus. Então fique feliz com as promessas do Senhor, tá? Porque Deus é maravilhoso e querendo Deus, quem impedirá, né, santo é Deus? Verso 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-me saber a teu servo. Então aqui ele falou, olha só, obrigado por me fazer saber dessa grande promessa, essa grandeza que o Senhor me revelou aqui, santo é Deus. Então fique feliz quando Deus te faz uma revelação, quando Ele faz uma promessa para você, porque Deus vai cumprir, tá certo? Mesmo que não seja na sua geração, se Ele falou que vai fazer, tá certo. Se Deus falou que vai abençoar seus filhos serão abençoados, amém? E pode dormir tranquilo à noite, porque seus filhos serão abençoados, tá? Verso 22. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, destinando as nações e a seus deuses. Desterrando as nações e a seus deuses. Está relembrando toda a glória que Deus fez para o povo de Israel, né? Agradecimento. Seja grato a teu Deus, tá? Lembre das coisas boas que Ele fez para você, para sua família, para seus antepassados, né? E seja grato a teu Deus, porque Ele vai continuar abençoando até as tuas gerações futuras. E confirmaste o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre, e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, teu servo achou no seu coração a fazer-te esta oração. Então, após receber uma promessa tão grande, ele sentiu no coração: eu preciso orar, meu Deus. Você sente essa necessidade de orar para agradecer ao teu Deus? Então, o Davi tinha isso. Ele tinha a necessidade de orar a Deus, tanto quando ele estava na aflição, mas também quando ele estava na bênção, para agradecer e engrandecer o nome do Deus dele. Tanto que o livro de Salmos tem muitas assim, orações de pedido de socorro, né? Quando ele está na aflição, mas também tem muitos salmos de agradecimento quando ele está em paz. Então, sejamos sábios como Davi e tenham esse desejo de orar, tá? Agora, pois, o Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Santo Jesus Cristo. Então aqui a gente vê que essa passagem, será que ao receber essa revelação de Deus através de Natã, o Davi entendeu que havia o Messias? Porque tem muitos salmos que falam sobre a vinda do Messias, né? Então aqui pode ser o primeiro contato que Davi teve com a revelação do Messias e que viria da sua descendência, né? Santo Jesus Cristo. Então por isso que ele carregava isso no coração dele, e o Espírito Santo revelava os salmos, as profecias messiânicas, que tem vários salmos do Davi que falam sobre a vinda de Cristo, que se cumpriram na vida de Jesus, né? Então essa é a palavra para nós hoje. Tenha o desejo de orar,
tanto para agradecer quanto na hora da necessidade, e também tem um desejo no coração de fazer algo para Deus. O Davi teve esse desejo, mesmo que ele não tinha capacidade de cumprir esse desejo, né? Porque era um simples humano, e somente Jesus Cristo poderia fazer essa casa, essa morada para Deus. Você sabe qual que é a morada para Deus? É o teu coração. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele nos tornou templo do Espírito Santo. E agora ele mora dentro de nós. O Espírito de Deus mora dentro de nós. Santo Jesus Cristo. Você é morada do Deus vivo. O Davi não podia cumprir isso. Santo Deus. Porque nosso Deus ele não habita em casas feitas por mãos de homens. Mas nós somos casas feitas pela mão de Deus. Santo Jesus Cristo. Ele nos fez do barro. Santo Deus. E colocou um Espírito, o fôlego de vida dentro de nós. Santo Deus. Que é o Espírito Santo. Santo Jesus Cristo. Rei da glória. Então, dê valor a esse morador ilustre que tem dentro do seu coração, que é o Espírito Santo de Deus, Santo Jesus Cristo. E vamos continuar firmes e fiéis até o fim, para que todos nós possamos ir para a morada eterna, o reino eterno do Rei Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Deus abençoe a vida de todos vocês, ore a Deus por mim e pela minha família, e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.